Graça e paz, meus amados, boa noite a todos. Vamos aguardando os nossos irmãos, nós vamos já estar começando mais um estudo para a glória do Senhor. Que você possa, nessa noite, ser abençoado. Estamos aguardando nossos amados enquanto os amados chegam. Nós estamos aqui com o coração, com muita expectativa para iniciar mais uma noite de estudo nesse dia que fez o Senhor. E por isso que nós estamos alegres. Que Deus possa estar abençoando sua vida. Convide os irmãos lá da igreja para estar participando conosco, para que nessa noite nós possamos ser abençoados com a palavra do Senhor. Amém? Boa noite a todos, Pai do Senhor, meu irmão Cristiano, Pai do Senhor, irmã Marisa, eu acho que lá está com ela, Pai do Senhor, Raquel, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês nessa noite, nesse dia. Graça e paz, meus amados. Vamos aguardar mais alguns instantes, alguns outros irmãos entrarem, para que a gente possa dar início nessa noite a este estudo glorioso da parte do nosso Deus. Amém? A irmã Severina, graça e paz, está entrando também. Nosso irmão Emanuel e nossa irmã Herta. Ah, sim, irmã Marisa, você está junto com lá e manda um abraço para ele. Deus abençoe os irmãos. A nossa irmã Socorro também acaba de entrar. Seja bem-vinda, minha amada. Deus te abençoe. Vamos aguardar só mais alguns instantes para que todos os irmãos que pretendam entrar possam pegar o estudo desde o começo, né? E Deus possa estar nos abençoando. Graça e paz, minha irmã Jane, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Larissa também entrou. Paz, Larissa. Todos vocês conseguem me escutar bem, meus irmãos? Tá bom o áudio, a gente consegue ouvir bem? Me digam aí para que a gente possa estar melhorando aqui, se precisar, o áudio. Graça e paz, irmã Rejane. Seja bem-vinda nessa noite. Vamos estar Tá ótimo, Marisa. Então, perfeito. O som tá bom. Então, vamos continuar aqui. Graça e paz. Pastor Amado 2, né? Pastor Amado 1 é Pastor Maurício. Foi muito bem, irmão Rezane. Deus abençoe. Graça e paz. Vamos lá, vamos fazer. Irmã Maria Melo também entrou, né? Eu tô vendo aqui os coraçõezinhos dela. Seja bem-vinda, graça e paz, minha irmã. Espero que a irmã esteja bem. Irmã Robevânia também entrou. Porque algumas pessoas aqui entram e a gente não consegue ver, mas fala aqui a paz para mim, para eu poder identificar você e a gente poder continuar esse estudo. Meus irmãos e amados, vocês sabem que a gente está estudando as cartas de Pedro, as epístolas de Pedro, e nessa noite, na semana passada, nós estudamos o capítulo 1 da primeira carta de Pedro e vamos estar estudando hoje o capítulo 2, se Deus permitir, nós vamos também dar uma estudada no começo do capítulo 3 das cartas de Pedro. Nossa irmã Vera, minha mãe, está entrando, sejam bem-vindos, graça e paz. Irmã Robevânia falou, graça e paz, Deus abençoe. Como manda o link para a irmã Luísa assistir? É só mandar ela entrar na página da igreja, irmã Rejane. Só mandar ela entrar no Facebook normal, procurar a página da igreja que é IEC, Vale da Bênção, e ela vai poder ver normalmente. Irmã Herta e irmão Emanuel também estão bem atentos aqui. Igual a semana passada, meus queridos, nós vamos fazer o seguinte:
Se você tiver alguma dúvida, algum comentário para interagir com a gente, você pode interagir através das mensagens aqui que eu vou estar, na medida do possível, ajudando vocês e auxiliando nessas dúvidas que vocês têm. A nossa irmã Luciana também acabou de entrar. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Olha, o irmão Cristiano está lá com a nossa irmã Vaninha, com a sua esposa, assistindo juntinho, em nome de Jesus. Hoje vai ter palavra, se der tempo, para os casais também. 1 Pedro, no capítulo 3, vai tratar dos casais. Painho também, Abenil Justino, seja bem-vindo, pai, graça e paz. Nosso querido irmão Jailton, seja bem-vindo, meu querido, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Eu acho que já dá para a gente continuar e começar, na verdade, não é, meus irmãos? Eu queria que você da sua casa orasse comigo para que a gente possa iniciar esse culto, na verdade, essa doutrina, né, que nós estamos propostos para fazer nessa noite, para que o professor, o nosso auxiliador, o Espírito Santo, possa nos ajudar nessa atividade. Seja bem-vinda também, irmã Lourdinha Félix, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Ore comigo de onde você está e vamos juntos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite aprendendo um pouco mais do Senhor. Deus amado, Deus bom e Deus eterno, nós queremos te louvar nessa noite, Deus amado. Te louvar pelo teu cuidado conosco, te louvar porque tu és aquele que nos guarda, tu és aquele que nos protege, porque tu és o Senhor das nossas vidas. Te louvar porque tu és o dono de todas as coisas e nas tuas mãos está o controle de todas as coisas. Nós te louvamos porque tu és aquele Deus que contempla o nosso sofrimento, mas nos dá força, Deus amado, para enfrentá-lo. Tu és o Deus que é benevolente, compassivo, bondoso e amoroso com o teu povo, e nós te louvamos pela tua santidade, pelo teu amor e pelas suas infinitas misericórdias. Senhor, nos auxilia nesse estudo, nos ajuda a transmitir as verdades da tua palavra, as verdades do teu evangelho nessa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Olha, o nosso irmão Papa também entrou, nosso evangelista Clodoaldo Papa. Seja bem-vindo, irmão Papa. A nossa irmã Fabiana Papa também deve estar aí juntinhos, não é? A nossa irmã Lourdinha foi uma indicação da nossa irmã Robervânia. Seja bem-vinda, viu, nossa irmã Lourdinha, que você possa, que a irmã possa nessa noite receber de Deus, não é? Acerca da palavra do Senhor, que é inerrante, infalível e imutável. Nós aqui somos apenas um instrumento dele para as vossas vidas. Vamos começar, meus irmãos. Já temos um grupo bom de irmãos aqui. Eu queria tratar com você, como a gente tinha dito, sobre, se Raquel tiver aí me auxiliando, que ela possa fixar o tema, né? A gente está estudando, pode colocar assim, estudo da primeira carta de Pedro, pode colocar no capítulo 2, não é? Então, capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Nós vamos iniciar no capítulo 2. Lembram, irmãos, que nós estávamos estudando as cartas de Pedro na aula passada e nós estudamos o contexto geral, estudamos quem era o autor dessa carta, para quem era dirigida essa carta, não é? Chamada até uma carta católica ou universal, porque a palavra católico quer dizer universal, não é? Os irmãos já sabem. Era uma carta destinada para os cristãos e tem ainda muitos princípios destinados para a nossa vida no tempo de hoje. Nós vimos no capítulo 1 verdades incríveis, não é, dessa carta. Nós vimos acerca da eleição. Nós vimos quem eram os destinatários, aqueles irmãos que estavam dispersos, estavam na diáspora, estavam lá na Ásia Menor. Nós vimos isso na aula passada. Nós vimos o sofrimento cristão, mas um sofrimento em esperança, não é? Nós vimos o sofrimento em esperança. Nós vimos a fé salvífica através daqueles que sofrem por Cristo, mas amam a Cristo com alegria indizível. Nós vimos isso na aula passada. Vimos um estudo de vida cristã e de vida piedosa, quando nós estudamos a santidade do cristão como um padrão de vida cristã, porque Deus é santo e Ele ordena, né? Sede santo como eu sou santo. E nós vimos esses conselhos de Pedro para aquela igreja. Vimos acerca da reverência a Deus.
vimos acerca da santidade em amor, né? Nós tratamos isso na aula passada e nós vimos, graça e paz, pastor Maurício, Deus abençoe a sua vida, graça e paz, irmã Maria José, que entrou agora também, irmã Márcia Almeida Costa, Deus abençoe a vida dos irmãos. E obrigado, Raquel, por ter fixado aí o tema do nosso estudo dessa noite. Então, nós vimos essas verdades todas na aula passada e vimos, para finalizar o resumo, vimos a santidade do amor, não é? Pedro nos orientando e nos conduzindo, nos aconselhando a um amor fraternal não fingido, né? A um amor de coração, um amor com ardor, não é? Essas foram as orientações da palavra de Deus para as nossas vidas na aula passada. Hoje eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e nós vamos estar estudando esse capítulo nessa noite e quem sabe Deus nos dá graça para continuarmos até o capítulo 3, a depender da dinâmica aqui. Você já sabe, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui que a gente vai, na medida do possível, respondendo. Se a gente não souber, o pastor Maurício entrou, aí pergunta a ele, ele responde. Viu, meus irmãos? Vamos lá. O capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta o tempo todo, porque quem estava na aula passada sabe que a gente estava o tempo todo recorrendo à leitura dos textos. Então eu vou fazer uma leitura e na medida da leitura a gente vai fazendo a exposição dessa leitura. Eu vou preferir fazer assim para que a gente possa fluir melhor, para não ler todo o texto e depois reler novamente. Nosso irmão Cristiano convidou uma pessoa de Cupira, que eu acredito que é a nossa irmã Maria José, e eu, mais uma vez, saúdo a nossa irmã com a paz do Senhor e digo a ela que ela é bem-vinda nesse nosso estudo aqui nessa noite. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 2, vamos fazer algumas leituras desse capítulo nessa hora. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém, meus irmãos? Que o Senhor possa aplicar essa leitura nos vossos corações. Como eu disse, eu não vou ler o capítulo todo, para que a gente não possa estar tendo que reler os textos e assim dispersar.
Meus amados irmãos, primeiro ponto e o primeiro versículo traz uma orientação. Na verdade, a gente está aqui tratando por temas. E agora o apóstolo Pedro nos conclama a nos despojar do pecado. Essa é a orientação. Se no primeiro capítulo nós falamos da esperança em meio ao sofrimento, de uma herança inacessível, aquela herança que não tem fim, que não tem prazo de validade. Falamos de a exigência de uma vida em santidade, mesmo em meio ao sofrimento. Falamos de uma vida de reverência a Deus. Falamos de uma vida em amor com os nossos irmãos. Nós agora vamos tratar do despojamento do pecado. Esse talvez é o primeiro ponto do capítulo 2. E se você olhar comigo para o versículo 1, você vai ver que Pedro está dizendo assim, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de toda hipocrisia e inveja e toda sorte de maledicências. O que seria então despojar-se? O que seria então despojar-se do pecado? Seria abandonar, retirar. É como se alguém estivesse vestido e tirando a roupa, agora estava se despojando dessa roupa, estava retirando essa roupa. A mesma coisa é o ensinamento de Pedro para os cristãos espalhados no mundo. Ele indicou que esses cristãos que estavam na iminência de sofrer ainda mais perseguições, eles deveriam ser edificados espiritualmente como a casa em Cristo. E para isso eles tinham que se despojar do pecado, abandonar o pecado, retirar deles o pecado. Então essa palavra despojar é exatamente a noção de retirar, de abandonar, como quem troca de roupa, como quem tira uma roupa suja e coloca uma roupa limpa e nova. É basicamente ainda do que é um complemento do que Pedro está falando no capítulo 1 acerca da santidade na vida, da santidade, da vida de reverência ao Senhor e da vida na santidade no amor. É basicamente esse complemento dessa noção de Pedro. Mas ele fala pontualmente. Ele fala que nós temos que nos despojar, que retirar de nós toda maldade. Até porque, pela orientação do texto, da maldade procede os demais males. Então perceba que toda a maldade, não é? O irmão Emanuel está dizendo aqui que Pedro pede para nós tirarmos e não Deus tirar, correto, pastor? Sim, mas o crente ele não tem essa possibilidade de ele mesmo, não é, sozinho se livrar do pecado, não é? Teve o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, e agora o Espírito Santo nos habilita a essa atividade de santidade, a essa vida em santidade. Até porque, irmão, foi muito boa a sua colocação. Se você pegar o capítulo 1 e o versículo 2 de 1 Pedro ainda, voltem um pouquinho para vocês verem. Vocês vão ver o seguinte texto, nós vimos na semana passada. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Ainda na saudação inicial, Pedro traz a trindade aqui. O Pai que elege de acordo com a sua presciência, o Espírito Santo que santifica e Jesus aquele que redime o homem do pecado. Então, essa atividade, nosso irmão Emanuel, ela é uma atividade do Espírito Santo que trabalha em santificação progressivamente, porque a santificação é um processo que será aperfeiçoada na glória quando formos levados daqui. Então, é basicamente essa informação. A principal preocupação de Pedro para aquela igreja, a principal orientação de Pedro é que eles retirassem toda a maldade. Que eles retirassem toda a maldade e ainda para a maldade, para além da maldade, que eles retirassem dele todo o dolo, aquela atitude intencional de lesar uma pessoa. Você deve conhecer, eu conheço algumas pessoas
que fazem o bem aparentemente para alguns, mas na verdade simulam o bem porque querem fazer o mal. Intencionalmente enganam, isso é o dolo, não é? Muitas vezes há pessoas que abraçam outras, se fazem de amigas de outras pessoas para traí-las. Elas estão agindo com dolo, estão intencionalmente tratando de engano. E Pedro diz, olha, o cristão, o crente, que são essa casa espiritual, que vão ser edificados em Cristo, como nós vamos ver na frente, ele precisa se despojar dos pecados, dos males e do dolo, para assim ter crescimento espiritual. Exatamente, irmão Cristiano, a gente vai chegar nesse ponto de crescer espiritualmente através do desejo da palavra de Deus. Mas agora, a gente tem o conselho de Pedro e a orientação bíblica é: despojem, tirem de si, abandonem a prática de todo mal, de toda maldade e do dolo, mas tirem também de si a hipocrisia. Olha, se teve um ponto de vida cristã que Jesus tratou, ou de vida espiritual que Jesus tratou, foi sobre a hipocrisia. As altas cúpulas daquela sociedade espiritualizada e ritualista da época de Cristo, vivendo a espiritualidade que não era a espiritualidade que Deus queria, ele chamou de hipócrita por inúmeras vezes. Inclusive, a palavra hipocrisia aqui tem um sentido e uma conotação daquele que interpreta, daquele que atua. É como um autor que usa, um ator, uma atriz, que usa uma personagem para encenar situações que não são reais. Tanto o é que o próprio Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Aqueles túmulos mesmo, que às vezes são até pintados, tem uns que colocam mármore na frente, enfeitam todos, mas o que tem dentro deles? Tem podridão, tem corpos, tem imundícia. E, na verdade, essas orientações, se você quer crescer espiritualmente, se você quer no meio do sofrimento triunfar em Cristo, você precisa se despojar, retirar de si toda maldade, todo dolo, mas também toda hipocrisia. Não dá e não combina com o crente dizer-se crente e não se comportar como crente ou ser hipócrita. E aí nós precisamos melhorar isso, nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo para que nos ajude a sermos verdadeiros em todo o nosso procedimento. Mais ainda à frente, nós vemos que o texto nos diz que além da maldade, do dolo e da hipocrisia, também a inveja é motivo de desejo do cristão para querer se afastar, se despojar, retirar de si a inveja. E quão cruel, meus irmãos, é a inveja. Porque a inveja é a cobiça daquilo que é do outro. Você não quer um igual, você quer o dele. Você quer o que é do seu irmão. Muito fácil, muitos irmãos, chorarem com quem está chorando. Difícil para alguns irmãos é se alegrar com quem está alegre. Isso é uma crueldade sem precedentes. Porque a inveja às vezes entra no coração do cristão, entra no coração do homem e da mulher. E como é dolorosa essa inveja. E não venha me dizer que você está indene, que você está livre da inveja. Todos nós podemos ter inveja. E peçamos a Deus que nos livre, que nos auxilie a não ter inveja. Às vezes é a inveja da ocupação do que o nosso irmão ocupa, o quanto ele estudou, é o trabalho dele, às vezes é o carro dele, às vezes é a casa dele, às vezes é os filhos dele, às vezes é a esposa, o esposo. Deus nos livre da inveja. Deus nos traga essa santificação sem a qual ninguém verá a Deus, nos fazendo entender que devemos nos despojar, retirar de nós essa inveja. Mas por fim, o verso 1 nos diz que toda sorte de maledicências. Quantos de nós não testemunhamos cristãos que infelizmente falam mal uns dos outros?
Cristãos que se reúnem em reuniões, às vezes até secretas, para falar mal das lideranças da igreja, para falar mal dos seus irmãos. E esse não é o padrão de cristão que nós estamos vendo aqui. O padrão de cristão que nós estamos vendo aqui é aquele que busca a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É também desses irmãos que amam ardentemente uns aos outros, de coração, e um amor não fingido. É desse padrão de vida cristã que nós estamos aqui. Seja bem-vinda, minha irmã Vânia. Já estava acompanhando com o nosso irmão Cristiano. Deus abençoe a sua vida. Então, meus irmãos, é sobre esse padrão de cristão que nós estamos falando aqui. Eu sei que muitos têm pregado um evangelho do comodismo, das facilidades, mas eu não estou falando para a igreja que estava vivendo num momento bom. Eu estou falando de uma igreja que estava dispersa. Por isso que as cartas são essas cartas chamadas cartas católicas ou universal, porque não foi direcionada a uma igreja em específico. Esses irmãos estavam lá na Ásia Menor, sofrendo perseguições, saíram da sua pátria e agora eles escutam como deveriam ser para ter crescimento espiritual. Qual a postura que eles deviam adotar para ter crescimento espiritual? E aí, livrando-se ou se despojando, tirando a roupa do pecado, vamos dizer assim, a roupa suja do pecado, colocando vestes brancas e limpas, não é? Mas para isso, não é um discurso, é uma prática, meus irmãos. Uma prática, obviamente, auxiliada pelo Espírito Santo de Deus, que ele se encarrega da santificação na vida do cristão. Tirando toda a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja e, por fim, toda maledicência. Tem tantos irmãos que às vezes tramam uns contra os outros, tramam entre os irmãos, tramam dos irmãos para com os outros. Às vezes a maledicência é daquele sentido que envolve o dolo também, de prejudicar outra pessoa. Às vezes recebe aquele troco a mais e não vai devolver intencionalmente, dolosamente, sabendo que aquele funcionário lá daquela empresa vai ter que colocar do bolso dele. Então, infelizmente, esse não é o padrão de vida cristã. O padrão de vida cristã é um padrão de santificação. Amém, meus amados? Quantos estão acordados e felizes? Diga aí para mim, para não me sentir sozinho aqui nessa live. Estou morrendo de saudade de vocês. Quantos acordados e felizes? Fala aí comigo. Sempre para quem não me conhece, sabe que eu sempre falo isso na igreja lá. Então, vamos ver quantos irmãos estão acordados e felizes aqui nessa noite. Mas vamos continuar aqui. E olhando para o verso 2 do capítulo 2 de 1 Pedro, nós encontramos outras verdades. Marisa está acordada e feliz, né? Os irmãos estão aí respondendo. Então, nós vemos outras verdades, né? A irmã Lourdinha está dizendo que é verdade, que a inveja, é triste a inveja, né? Isso acontece às vezes dentro da igreja. Que Deus nos livre isso na nossa igreja também, não é, irmãos? Os irmãos estão tudo acordadinhos comigo aqui, estão tudo dizendo amém, glória a Deus. Então vamos lá. O verso 2 vai dizer o seguinte, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Os versos 2 e 3 nos vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Esse texto é muito rico, meus irmãos. Só o verso 2, no verso 2 há uma riqueza incrível. Olha, se no verso 1 o apóstolo Pedro nos ensina a nos despojar de toda maldade, de todo dolo, toda hipocrisia, inveja e maledicência, o verso 2 vai dizer como cristão que quer crescer espiritualmente, o que eu tenho que querer? Qual é o meu desejo? O meu desejo é ardentemente, como uma criança recém-nascida, querer o leite para alimento. Mas veja as expressões fortes que contém no texto, pontuais. Pedro está dizendo que esse desejo do crente de crescimento espiritual tem que ser ardente. E esse desejo é para o quê? Esse desejo é para o alimento. Meus irmãos,
O crente tem que buscar de Deus ardentemente se alimentar. E esse ardor e essa busca é como uma criança recém-nascida, não é? Quem tem recém-nascido ou quem já teve sabe que no momento da comida, no momento do alimento, há choro, há pranto, há grito às vezes, não é? Em busca do alimento, porque é uma necessidade do bebê, é uma necessidade do recém-nascido. A mesma coisa o crente necessita se alimentar. E sim, Marisa, esse leite é a palavra de Deus. Mas perceba que o próprio texto, lê aí na sua Bíblia, meus irmãos, o próprio texto nos diz que o desejo como criança recém-nascida ardente é por um genuíno leite. Como foi pontual, como foi incrível a pontuação do apóstolo Pedro aqui, porque ele fala de um leite genuíno. Eu sei que há em muitos lugares leites de qualquer espécie. Como a nossa irmã Marisa perguntou aqui, esse leite é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, dita pelo salmista, que é doce como um favo de mel, não é? Que é deliciosa. Somente esse leite, esse alimento espiritual, somente ele pode dar sustância, vamos dizer assim, já que somos nordestinos, possa dar sustentação à igreja do Senhor. Estamos falando de um leite genuíno, estamos falando de um leite autêntico, sem mistura. Não tem água nesse leite, não tem farinhas nesse leite. É um leite genuíno, é um leite que pode até amargar para o não crente, pode até não ser doce para aquele que está sendo confrontado com a palavra, mas a palavra do Senhor continua sendo a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada continua sendo a inerrante palavra de Deus. E em sendo assim, meus irmãos, é desse genuíno alimento que nós estamos falando. Então, aqueles que se despojaram, aqueles que tiraram a roupa suja do pecado, eles agora sentem um desejo ardente. É processo da regeneração. O crente que foi regenerado, aquele crente que foi salvo por Cristo Jesus e experimentou o novo nascimento, ele deseja ardentemente o genuíno leite. Não é aquele leite que agrada, não é aquele leite que muitas vezes é adocicado para o pecado, não é aquele leite que concorda com o pecado, que amolda o pecador e diz, olha, continua como você está no caminho certo, e ele está indo, na verdade, para um grande abismo. Não é esse leite, muitas vezes pregado aí fora, mas é o leite genuíno da palavra de Deus. Essa palavra que, como uma espada de dois gumes, atua até a divisão da sua alma, atingindo juntas e medulas, mas para tratar sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre o seu coração e o meu coração. É dessa palavra, é desse crescimento espiritual que nós estamos falando. Esse leite genuíno, não contaminado pelas falácias humanas, não contaminado pela opinião humana, mas um leite puro e genuíno daqueles que foram salvos por Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, por mais doloroso que seja tratar sobre pecado e tratar sobre padrão de vida cristã, é isso que nos levará para o céu, meus irmãos. Eu poderia estar tratando de alento para o seu coração, eu poderia estar tratando de expectativas humanas, mas aquele que compreende a palavra de Deus sabe que só triunfa em Cristo e triunfará, e que esperança maravilhosa, aqueles que se despojaram do velho eu, que tiraram o velho eu e agora vivem uma nova vida em Cristo, desejando ardentemente um crescimento espiritual, movido pelo alimento que é a palavra de Deus, um alimento genuíno e sem mistura. Esses, como diz o verso 3, esse desejo ardente é para aqueles que têm a experiência de que o Senhor é bondoso, é para aqueles que já conhecem a Deus. Se você conhece a Deus, você pode
certamente, meus irmãos, você pode sentir esse desejo no seu coração de se alimentar genuinamente da palavra do Senhor. Eu estou tão feliz aqui, nós estamos acompanhado de 27 pessoas que estão com desejo genuíno de ouvir a voz de Deus, de aprender a palavra de Deus, de se alimentar no momento de crise e de dificuldade, que era exatamente o momento em que estavam vivendo esses irmãos a quem foram destinados, a quem foi destinada essa carta de 1 Pedro. É isso mesmo, irmã Lourdinha. Eu vi uma mensagem do nosso diácono Jailton, mas ela acabou subindo para mim. Se o senhor puder, meu irmão, coloque de novo para a gente poder ler ou fazer a pergunta, ou responder a pergunta aqui, porque passou direto e eu já estou vendo aqui a nossa irmã Lourdinha falando que o leite é bom quando amarga, porque corrige. Muito bem, minha irmã, não é? A palavra de Deus é correção para o novo crente, para o novo nascido em Cristo. Exatamente. Tanto é que o novo nascido em Cristo, regenerado, ele nem vai sentir esse amargor, né? Ele vai sentir essa palavra mais doce do que o mel. Amargor talvez vem para aquele que não foi regenerado, que não conhece a bondade de Deus. E aí vamos continuar, meus irmãos. Os versos de 4 a 8 vai tratar ainda dessa vida cristã e de uma vida cristã como um edifício, como uma construção, não é? Que é exatamente isso que nós vemos, o Evangelho de Clodoaldo. Esse é o verdadeiro alimento, meu amado, e é mesmo o alimento da palavra do Senhor. Então, a partir do verso 4 até o verso 8, o texto vai nos falar sobre a vida cristã como um edifício. Vai ter algumas metáforas aqui, algumas comparações com a pedra. Pai do Senhor, irmão Rômulo, estou morrendo de saudade do Senhor e da irmã Nilda. Deus abençoe a sua vida. O nosso irmão Rômulo está aqui conosco também nesse estudo. O verso 4 vai dizer: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Essa pedra é Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular. É Jesus que está sendo narrado aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Essa pedra que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é uma pedra que foi escolhida e uma pedra preciosa. O fundamento da igreja é Cristo. Há alguns irmãos da nossa igreja que são pedreiros, que são da construção civil, que têm alguma afinidade com essa área. O nosso irmão Lai, que é um irmão que faz tudo, né? Que tem também afinidade com essa área, pode testemunhar para a gente e dizer: a pedra, o alicerce, talvez é a parte mais importante, talvez não, é a parte mais importante da igreja, de uma edificação. E a mesma coisa é para a igreja. A base e o fundamento da nossa igreja é Cristo. O nosso irmão Jailton disse sobre a inveja, ter desejo de ter alguma coisa que o irmão tem, ser extremamente o que é dele, como um emprego, isso é inveja, ou um alvo a ser alcançado. Se você quer, por exemplo, eu sou advogado, como os irmãos sabem. Se o irmão Jailton quer ser advogado também, não é problema nenhum. Isso é um alvo a ser alcançado na vida. Agora, se o irmão Jailton quer ser advogado para tomar o meu cargo no meu escritório, isso é uma inveja terrível. E aí é exatamente assim como se comporta o invejoso. O invejoso quer o que é do outro, não é? E ele podia ter conquistado mais ainda ser um juiz, ser um promotor, não que seja mais do que ser advogado. Essas funções são equiparadas, mas ele pode ter galgado sucesso ainda maior, mas ele quer o que é do outro. Isso aqui é inveja, viu, meus irmãos? E aí, voltando para o texto do verso 4, Pedro fala sobre o fundamento da igreja. Ele que é o Senhor da igreja, Jesus que é o Senhor da igreja, Ele é o mediador dessa igreja. E Ele, como fundamento e como alicerce desse edifício, Ele é o construtor, Ele é o edificador, né? Ele é a base, Ele é o fundamento, a pedra de esquina, a pedra principal dessa edificação que é o corpo de Cristo. Mas você vai ver mais adiante, essa pedra que foi rejeitada. Isso lá, a Bíblia nos orienta a construir, a edificar nossa casa sobre a rocha, que é Cristo. Exatamente, o texto de referência também pode ser usado esse.
No verso 5 em diante, ele nos compara a pedras, organismos vivos. Porque olha, se Cristo é o fundamento desse edifício, nós somos as outras pedras que completam esse edifício, que finalizam essa obra. Então, meus irmãos, o verso 5 vai nos dizer: também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha, Cristo é a pedra viva, aquele que foi rejeitado pelos homens, mas para Deus escolhido e precioso. Nós somos outras pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Que palavra gloriosa! Nós, pedras que compomos esse edifício chamado igreja, essa igreja invisível de Cristo, nós temos que perceber, enquanto igreja, que esse corpo, esse organismo vivo, não depende de quatro paredes. É verdade que nós estamos muito ansiosos para nos reunirmos no nosso culto público e congregarmos, mas a prova de que a igreja é para além das quatro paredes é o que nós estamos vivenciando agora. Nós, como organismos vivos, pedras vivas, nós somos a casa espiritual, é o primeiro ponto. Nós somos pedra e nós somos essa relação orgânica do qual tudo parte da base. Olha, Cristo é a base da nossa igreja, dessa igreja, e nós somos as pedras, estamos ligados a essa base, como a parábola da videira lá, ó. Nós somos os ramos que fomos enxertados nessa videira e nós nos alimentamos da vida que é na videira, porque nós somos esses ramos. A mesma coisa é nós enquanto pedras edificadas sobre este fundamento que é Cristo, a pedra principal da igreja, a pedra de esquina. Mas além de sermos chamados de pedras aqui, aquelas estamos tratando de edificação espiritual, de crescimento espiritual. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos casa espiritual. O apóstolo Paulo já dizia que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aqui Pedro reforça essa ideia. Nós somos o templo do Senhor. Nós somos a casa espiritual onde Deus pode habitar. Nós somos o tabernáculo de Cristo. Na divisão do tabernáculo havia um lugar separado, um lugar santíssimo, um lugar do Santo dos Santos. E nesse lugar somente o sacerdote, de tempo em tempo, entrava para sacrificar em nome do povo. E quando Jesus morre naquela cruz do Calvário, uma morte substitutiva, uma morte para nos trazer vida, quando Jesus morre naquela cruz, estava aberto o acesso. E não precisava mais um lugar reservado para um sacerdote, porque além de sermos a casa espiritual, onde habita a glória de Deus, nós também somos um sacerdócio santo. Então, oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus como um sacerdote. Tem muito crente que menospreza a sua figura de cristão, menospreza a sua condição de eleito. Porque você percebe, muita gente está doente, está com dor, é crente, foi regenerado, mas espera o pastor para orar, espera o presbítero para orar. Nós estamos à total disposição a fazer isso, mas você é sacerdócio santo. Você também pode orar, o acesso foi liberado. Eu entendo que em algumas situações há uma fragilidade da fé, há uma oscilação da fé, e para isso que nós estamos liderando esse processo. Mas quando não é isso, às vezes alguns irmãos se sentem acuados, acham que a oração do irmão X ou do irmão Y é mais poderosa do que a sua oração, acham que determinado irmão ou determinada irmã tem mais proximidade com Deus. Irmãos, nós somos sacerdócio santo. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E que importância tem isso? Porque nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis por intermédio de Cristo Jesus. Ele
é o sumo sacerdote. Ele foi o cordeiro do sacrifício. Então é por meio dele que nós oferecemos sacrifício agradável a Deus. E que palavra de esperança, e que palavra tão gloriosa. Nós que somos as pedras edificadas sobre o fundamento que é Cristo, nós que somos a casa espiritual, porque nos despojamos do pecado, tiramos de nós o pecado e desejamos ardentemente, como recém-nascido, nos alimentar do genuíno leite que é a palavra de Deus. Meus irmãos, que palavra de esperança, que palavra gloriosa. Todos acordados e felizes? Fala aí comigo para eu não me sentir sozinho aqui nessa transmissão. Também, meus irmãos, mais adiante, mais à frente, nos versos 6, 7 e 8, nós vamos ver ainda a exposição acerca dessa questão da pedra, né? Por isso está na Escritura, estou no verso 6 do capítulo 2 de 1 Pedro. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, glória a Deus, uma pedra eleita e escolhida e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Meus irmãos, o texto está muito claro, essa pedra é Cristo Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Para quem crê, essa pedra é preciosa e eles não serão envergonhados. Para os que não creem, os irmãos estão comigo, botaram tudo amém aí. Para os que não creem, esta pedra é uma pedra de ofensa, uma pedra de tropeço, uma pedra que, na verdade, se a gente for olhar o sentido original do termo e do texto, nós vamos ver que é uma pedra que tamanho é o tropeço que ela pode causar, que ela pode até esmagar a pessoa, porque é o peso daqueles que rejeitaram e que rejeitam a Cristo Jesus como Senhor e como Salvador. Esses se interpretam e entendem, e para eles essa pedra é uma pedra de escândalo, uma pedra de ofensa, uma pedra de tropeço. Amém, meus irmãos? Essa é a visão para os não crentes, aqueles que não creram na palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos seguir mais adiante. Paz, irmã Fabiana. Nossa irmã Fabiana disse amém, glória a Deus. Ela está também nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Os versos 9 e o verso 10 também nos traz lições gloriosas. E que pena, né, irmãos, que a hora passa tão rápido quando a gente está aqui ministrando a palavra, né? Mas os versos 9 e os versos 10... Sim. O Jailton está falando uma expressão muito clássica e que gera alguns desentendimentos, que é quanto a fala de Jesus para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, porque o radical da palavra pedra é igual para Pedro e para pedra. E aí Jesus não estava falando naquele momento de Pedro, mas estava falando da pedra que era ele mesmo. Muito bem, Diácono Jailton. A nossa irmã Gilsa, missionária Gilsa, seja bem-vinda também. Deus abençoe a sua vida. Sim, meu irmão Emanuel, a pedra de tropeço é gerada pela desobediência, por não seguir a palavra do Senhor, por não obedecer a palavra do Senhor, por não ter esse desejo ardente, não é, pela palavra do Senhor. Isso para aqueles descrentes, né? Olha os versos 9 e o verso 10, o que nos diz. Eu estou sentindo falta da nossa irmã Rejane. Ela está nos acompanhando, nossa irmã Rejane. Ela não vi ela fazer nenhum comentário. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pode, irmão Jair está perguntando se Pedro tropeço pode ser algum crente que dê mau testemunho. Não só pode, porque a expressão crente aqui não é o mesmo rótulo que a gente usa normalmente, né? Tem pessoas que se dizem crentes e não demonstram frutos de arrependimento. Então ele só tem um rótulo, eu penso. Mas esse crente que está sendo dito aqui é aquele crente que foi regenerado, que recebeu de Deus uma nova vida, sim. Eu penso que sim, irmão Jailton. Até porque a gente está acostumado com rótulos aqui e esses rótulos não colam para a salvação. Muito bem, irmã Rejane, graça e paz. Estava sentindo sua falta. Deus lhe abençoe. Pois bem, irmãos, aqui nos versos 9 e versos 10, você certamente já ouviu esse texto em algum momento. O texto que está incluso nos versos 9 e nos versos 10. Por isso que eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta para que a gente possa acompanhar junto. Aqui nós temos alguns adjetivos, nós temos algumas qualidades de quem nós somos em Cristo. Nós somos, primeiro, uma raça eleita. Uma raça eleita quer dizer que nós não somos de uma nacionalidade humanamente decifrável, humanamente identificável. Não importa se você é brasileiro, se você é judeu, se você é chinês, se você é americano lá dos Estados Unidos. Não importa a sua nacionalidade. Não importa a sua raça. Aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus compõem uma raça específica, uma raça que foi escolhida por Deus, uma raça eleita. Nós não somos deste lugar, nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos do céu. Essa é a grande mensagem. Agora imagine, irmãos, aqueles irmãos na diáspora, na dispersão, aqueles irmãos sofrendo perseguição, na iminência de sofrer mais perseguição. Eles ouviram do apóstolo Pedro que eles são uma raça eleita por Deus, uma raça escolhida por Deus, que independentemente do lugar onde eles estão, o que importa é que eles são raça eleita, o cidadão do céu. O cantor, há um hino que todo mundo que me conhece sempre faz referência, um hino clássico que diz que nós somos aqui exilados. A nossa pátria é o céu, não é? Então, esse hino clássico nos fala muito sobre isso. Nós somos aqui cidadãos que estamos como um refugiado, porque nossa pátria mesmo é o céu. Somos raça eleita. Mas, sobretudo, nós somos sacerdócio real. A junção de dois privilégios: ser o sacerdote e o líder religioso da época e ainda ser um monarca, né? A figura de que nós somos filhos de Deus e que nós participamos também dessa herança como coparticipantes dessa herança em Cristo Jesus. E que maravilha isso, porque nós somos sacerdócio real. Mas, sobretudo, meus irmãos, nós somos uma nação santa. E o que é isso? Muita gente tem se angustiado por demais nos últimos dias, buscando que as pessoas da nossa nação, da nação X, da nação Y, sejam santas, se separem do pecado. Sim, nós somos escolhidos, irmão Lai, desde a fundação do mundo. Ainda quando não havia mundo, Deus já nos havia escolhido e nos redimiu dos nossos pecados através de Cristo Jesus. Muito boa a sua colocação. Então, meus irmãos e amados queridos, vejam bem, nós somos nação santa, um povo que é forasteiro mesmo, um povo que é diferente. Não queira o mundo jaz no maligno.
Não queira entender esse mundo, o mundo agora vai todo mundo orar, a nação brasileira vai viver em santidade toda a nação. Não crie essa expectativa. Nós, os cristãos, somos uma nação santa, um povo diferente mesmo, um povo separado do pecado. Então, o mundo com as suas práticas vão achar tudo normal. O pecado vai ser normal. As questões morais ou imorais vão ser consideradas normais, mas nós, os cristãos, não. Nós vamos estar andando na contramão do que anda o mundo. Nós não vamos estar satisfeitos ou amoldados a que o mundo faz. Então é por isso a grande dificuldade. E é por isso que quando dá a volta de Cristo, ele virá buscar um povo dentro de outro povo. Nem todo mundo que diz que é crente, meus irmãos, herdará o reino dos céus. Nem todo mundo que se diz cristão, coloca lá um rótulo de crente, uma roupa de crente, vai para o céu. Somente aqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo, esses demonstram seus frutos de arrependimento, porque foram irresistivelmente atraídos pela graça de Deus. Mas além de outro, nós somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e ainda de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa incrível! Eu quero falar com você agora, meus queridos. Eu quero falar para a sua vida. Muita gente coloca essa mensagem no carro, né? Propriedade exclusiva de Deus. Coloca na frente de casa. Propriedade exclusiva. Não! Não são as coisas que são a propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos o povo de Deus. Deus já dizia para o povo de Israel naquela aliança, naquele pacto que ele tinha feito com o povo de Israel: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Que pacto glorioso, que declaração gloriosa, que firme promessa. Agora, na nova aliança, nós fazemos parte desse povo e somos a propriedade exclusiva de Deus. Que coisa maravilhosa! Muitos são chamados, irmã Regiane, mas poucos são escolhidos. Então, que coisa maravilhosa é ser propriedade exclusiva de Deus. Olha, nós só somos de Deus. Deus não aceita dividir a adoração dele com ninguém. Deus é um Deus que merece adoração exclusiva e nós, como seu povo, fomos escolhidos somente para adorar a Ele. Ele nos escolheu, que coisa gloriosa, que esperança maravilhosa. Nós somos dele, que bênção. Você não está distrito pelo que pensa seu vizinho. Você não é do seu marido e da sua esposa. Você é de Deus. Você é do Senhor. A sua causa está nas mãos dele. A sua vida está nas mãos dele. E isso é uma coisa gloriosa. Deus se importa com você. Apesar de nós mesmos, nós não temos glória nenhuma, nós não temos condições nenhuma de achar graça aos olhos de Deus. Mas Ele nos amou primeiro. Apesar das nossas falhas, das nossas limitações, aqui Ele nos diz, olha, diz para aquele povo e diz para a nossa vida, nessa carta universal: vocês são raça eleita, vocês são nação santa, sacerdócio real, vocês são propriedade exclusiva de Deus. E é por isso, meus irmãos, que nós estamos de pé, porque nós somos a propriedade de Deus. Nós temos um dono e esse dono é o nosso Deus. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Mas, meus irmãos, se você continuar lendo a parte B do verso 9, você vai ver que tem uma finalidade: ser nação santa, ser povo eleito, ser sacerdote real e ser também propriedade exclusiva de Deus. Ele vai dizer no texto que a fim, ou seja, com a finalidade, com o propósito de quê? Por que nós somos tantos adjetivos, nós temos tantas coisas? Porque nós temos a finalidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que é de Deus, aquele que foi nascido de novo, que deseja ardentemente se alimentar de um leite genuíno, que quer deixar fora o pecado, que quer abandonar a maldade, a maledicência. Então, exatamente, Raquel, esses benefícios ou esses privilégios nos conduzem à santificação.
Então isso é motivo de glorificarmos a Deus e entendermos, olha, se nós somos nação santa, povo separado, povo escolhido, raça eleita, nós temos que cumprir a santificação, nos despojando de todo mal, porque nós somos pedras que vivem. Na nossa base está Cristo. Que palavra gloriosa. Meus irmãos, ainda e prosseguindo, não é? Nós fomos, todos esses adjetivos que são lançados para os cristãos têm uma finalidade, para que nós podemos proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos proclamar Jesus ao mundo perdido. Nós precisamos proclamar Jesus para o mundo que está nas trevas. Nós somos escolhidos com um propósito e com uma missão. A missão de divulgar o nome de Jesus nos 4 cantos da terra. Essa é a finalidade de sermos essa nação escolhida, essa nação santa, esse povo eleito de Deus. As virtudes daquele que nos escolheu, irmão Jailton, são exatamente os atributos que há em Cristo Jesus. Quando nós declaramos ao pecador que Ele é Senhor e que Ele é Salvador, inclusive o próprio texto de 1 Pedro e de 2 Pedro vai nos tratar de um Deus, de um Jesus que é Senhor e Salvador, né? Quando nós proclamamos as virtudes da salvação, quando nós proclamamos as qualidades e os atributos de Jesus como um Deus, nós estamos divulgando e nós estamos proclamando a palavra de Deus. É exatamente nesse sentido em que nós estamos falando e tratando nessa noite. Eu não sei, irmãos, se dá para a gente continuar, porque a gente tinha outras divisões aqui para fazer, mas deixa eu finalizar no verso 10. O verso 10 nos diz quem éramos, porque aqui Pedro está tratando para gentios e para judeus, e os gentios aqui foram alcançados por essa palavra. Olha, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Somos povo de Deus, fomos chamados para adoção, somos filhos de Deus. Isso é uma palavra gloriosa. Não tínhamos alcançado misericórdia, mas a graça nos alcançou. Que coisa gloriosa! Nós que não éramos povo de Deus, agora temos o privilégio de sermos povo de Deus, alcançados pela sua misericórdia e pela sua graça. Amém, meus irmãos? Eu não sei se dá para a gente continuar mais um pouco, também os irmãos podem estar cansados, não sei. Continuo, irmão Jair está dizendo dá sim, então dá para continuar. Então tá, vou continuar um pouquinho. Se os irmãos se cansarem um pouco mais, os irmãos me digam que eu encerro aqui. E na próxima aula, ou eu ou o pastor Maurício, a gente dá continuidade, se o pastor Maurício entender dessa forma, a esse estudo. Então vamos continuar nos versos 11 em seguinte, amém, meus irmãos? Eu vou ler para os irmãos os versos 11 e o verso 12. E eu queria que você, os irmãos estão dizendo continue, então amém. Vamos continuar. Versos 11 e verso 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, até o pessoal está dizendo, termina de meia-noite, misericórdia. Não, pastor Maurício, eu sempre combino com o pastor Maurício, eu vou ser curtinho, mas não dá. Mas vamos lá, porque a gente também tem que ter essa ordem da essência para não cansar os irmãos, né? Mas vamos ver aqui, irmãos, versos 11 e versos 12. Os irmãos ouviram o texto que foi lido e viram que aqui nos conclama, nos chama a testemunho. Aqui, se vocês perceberam,
Tá todo mundo me ouvindo? Conseguem me ouvir, minha gente? Os irmãos conseguem me ouvir? Consegue, eu acho que consegue. O pessoal tá... Quem conseguir me ouvir, me dá... Porque parou aqui pra mim. Quem conseguir me ouvir, faz um ok assim pra mim. Amém. Então estão me ouvindo. Certo. Então vejam só, irmãos. Os versos 11 e versos 12 vão falar de testemunho dos crentes. Vocês viram, irmãos, que nos capítulos 1 e no capítulo 2, no capítulo 1 e capítulo 2, no começo do capítulo 1 e no começo do capítulo 2, nós falamos de uma série de direitos. Mas agora nós vamos falar de deveres. Pedro, com uma boa doutrina, ele é ótimo nisso. Ele vai tratar da doutrina e vai tratar da prática. Vai tratar da doutrina e vai tratar da ética cristã. Isso é importantíssimo. No capítulo 3, no capítulo 2, a partir do verso 11, nós vamos vendo alguns deveres do cristão. E aqui nós vamos falar de testemunho. Testemunho em pelo menos 3 aspectos. Testemunho em relação aos gentios, aqueles pagãos, os ímpios, não é? Testemunho em relação às instituições humanas, ao governo humano. E testemunho em relação ao trabalho e à injustiça. Nós vamos tratar desses 3 testemunhos nessa noite, se der tempo, obviamente. Primeiro, em relação aos gentios, veja o verso 11. Amado, eu exorto a vocês. É como se Pedro estivesse dizendo assim, tenham cuidado com o testemunho de vocês. Em primeiro lugar, eles chamam ele de amados, né? Que coisa gloriosa, né? Chamados de amados por Deus. Um povo exclusivo, comprado pelo Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Vocês são peregrinos e forasteiros. Pedro coloca os irmãos no seu devido lugar. Vocês não são dessa terra. Vocês têm que ter cuidado com a forma como vocês estão procedendo, com o testemunho de vocês. Porque já foram acusados de tocar fogo e incendiar Roma. Já foram acusados de tantas coisas ruins. E agora, vocês estão em terras estranhas, em terras que não são a de vocês. Vocês precisam dar um bom exemplo. Irmão, pastor, mas isso é com eles lá. Não, é conosco aqui. Eu acabei de dizer para os irmãos que nós somos raça eleita, porque nós não somos daqui, nós somos do céu. O mesmo conselho que Pedro dá àqueles irmãos da dispersão. O Senhor Deus está nos encorajando nessa noite. Olha, reconheçam de onde você é. Ah, mas todo mundo usa essa roupa. Eu não uso porque eu não sou todo mundo. Eu sou um povo escolhido por Deus. Eu sou uma nação santa, um sacerdócio real, um povo eleito de Deus. Povo eleito de Deus. Então, todo mundo está nessa modinha. Se é uma modinha que envergonha o nome de Cristo, que despreza os princípios cristãos. Eu não estou nessa modinha. Por quê? Porque eu sou um forasteiro e eu tenho que dar um bom testemunho, meus irmãos. Eu tenho que dar um bom testemunho. E é o que o verso 11 está nos dizendo. Colocando aquele povo e nos colocando no nosso lugar. Olha, vocês são forasteiros e peregrinos. Não são daqui, nem vieram para ficar. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. E vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Essa é a primeira orientação, o primeiro conselho do apóstolo Pedro. Vos abstenham das paixões carnais. Que paixões são essas? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas, no capítulo 5, você vai poder ver que paixões são essas. Gálatas 5, a partir do verso 19, vai nos dizer, ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. São essas paixões carnais. Essas paixões que nós o tempo todo na igreja, o tempo todo na doutrina, que nós dizemos para nós mesmos, porque nós somos depravados pelo pecado, todos nós, não há um justo que sequer. Somos nós quem conclamamos a igreja a pensar, olha, vocês devem entender-se que não é fácil, irmã Rejane, por isso que nós dependemos da ação do Espírito Santo. Por isso que nenhum ser humano pode ter em si mesmo obras que vos habilite para a salvação. Nossa salvação é mediante a graça, um favor imerecido. E aí o Espírito Santo vai nos habilitando a essa salvação, a essa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós vamos nos despojando dessas paixões carnais. Essas paixões carnais, essa que eu estou descrevendo aqui nas obras da carne, ditas pelo apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, você que acompanhou comigo, elas fazem guerra contra a alma. Os irmãos já conhecem, no mesmo texto de Paulo falando que há uma milícia, há uma guerra entre a carne e o espírito. Nós estamos guerreando as coisas carnais com as coisas espirituais. Mas hoje mesmo nós falamos do alimento. Aqueles que buscam ardentemente um alimento genuíno vencem essa batalha contra as obras da carne. Porque a palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus nos chama a arrependimento e confissão. Para o crente que entende a palavra do Senhor, ele sabe que não está perdido. Ele pecou, ele errou, ele falhou, mas ele tem a quem pedir perdão. Então, que os irmãos possam, em Cristo Jesus, aplicar essa palavra em vossos corações. O verso 12, ainda quanto a esse exemplo em relação ao mundo, vai nos dizer: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, como criminosos, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meus irmãos, meus amados irmãos, esses crentes aqui estão sendo conclamados a dar bom testemunho no local onde eles estão. Estão sendo conclamados a dar bom testemunho em meio ao mundo. O mundo que já os criticam. O mundo que já os acusa de malfeitores, de criminosos. Esse mesmo mundo, esse mesmo gentio, esse mesmo povo pode glorificar a Deus por conta das suas boas obras. Eu sempre digo na igreja que eu sou crente de uma época em que o crente chegava na padaria para comprar pão, se todo mundo estava anotado no caderninho, às vezes o nome dele nem precisava ter anotado no caderninho somente. Ele dava testemunho. As boas ações dele glorificavam a Deus. O bom comportamento, o comportamento exemplar, glorificava a Deus. E hoje em dia, meus irmãos, tem mudado tanto, tem se alterado tanto o comportamento cristão, que muitos, quando se dizem crente, não conseguem crédito, porque se rotularam, colocaram todos numa vala comum, e nós, nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, nós temos, meus irmãos, que dar exemplo, e bom exemplo, por onde quer que nós passamos. Nós não podemos ser objeto de uma fala ruim por parte dos incrédulos. E isso não é do que você fala. Tem muito crente espiritual na fala. Ele fala como deve ser, como não deve ser, como deve agir, ou ele se autoelogia. Tem crente assim, Como eu sou bom, como eu sou justo, como eu sou ótimo, como eu sou maravilhoso, como eu sou santificado. Mas as suas ações não testemunham e não glorificam a Deus. Isso mesmo, irmão Jailton. Viver o que prega. Há uma lacuna, há um vazio, há um abismo enorme entre a nossa fala e a nossa prática.
Eu posso falar 1000 coisas, como eu sou bom, como eu sou generoso. Mas será que eu sou bom? Será que eu sou generoso? Será que, na verdade, eu tenho tido exemplo de comportamento cristão? Meus irmãos, nós precisamos dar aquele testemunho que glorifica a Deus. Muito mais com a nossa prática do que com a nossa fala. Eu não sei se os irmãos... Nós vamos partir para outra parte do texto. Continuo ou encerro para a gente continuar na próxima semana essa outra parte do texto? Sim, somos cartas lidas por todos. E aí, meus irmãos, continuamos ou encerramos por aqui? Se continuar, dá para a gente fazer até o verso 17. Vou continuar até o verso 17. Na próxima aula, ou eu, ou o pastor Maurício, se ele assim entender, a gente continua a partir do verso 18. Vamos continuar, então. O verso 13 diz o seguinte: sujeitai-vos, eu vou ler do 13 ao 17 para a gente poder fazer a exposição. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviada por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Se nós somos convidados a dar bom testemunho entre os gentios, entre o mundo, entre as pessoas do mundo, nós somos também chamados nessa hora a ser submissos, a ser sujeitos em relação às nossas instituições humanas. O verso 13 diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja como rei, como soberano, por autoridades enviadas por eles. Aqui nós temos algumas interessantes pontuações. O crente não pode ser um anarquista, aquele que não acredita no Estado. O crente também não pode ser um absolutista, dizer que o Estado é liderado por um governante absoluto, que é a figura de Deus, como nós tínhamos na Idade Média. O rei é a figura de Deus. O rei não erra porque Deus não erra. Nós não podemos tratar desses dois extremos. Ou ser aqueles cristãos anarquistas que dizem: não tem que ter governo, não tem que ter Estado, nem tampouco divinizar as autoridades humanas. Mas nós temos que entender que nós devemos nos sujeitar à autoridade, a toda instituição humana, por causa do Senhor. Até porque nós temos a noção de que toda instituição humana ela foi instituída por Deus. O apóstolo Paulo diz até que os governos humanos são como diáconos, serviçais, ministros do Senhor. E quais são as funções, então, e quais são os limites desse governo? Porque Deus está acima de toda essa autoridade, e por causa do Senhor nós devemos nos submeter a essas autoridades. Por causa do Senhor nós devemos nos sujeitar a essas autoridades, porque elas têm uma dupla função. A função, essa autoridade, de praticar o bem e de castigar os malfeitores e de punir
os maus. Então, essas autoridades, biblicamente falando, os governos, para que você possa entender, o presidente da República, o governador dos estados, os prefeitos nos municípios, para trazer uma noção bem próxima para você entender a nós, tem uma dupla função bíblica aqui. Praticar o bem, essa é a primeira e mais importante função, e punir aqueles que fazem o mal. Por isso que, com exceção da legítima defesa, se alguém cometer um crime contra você, você vai levá-los até as instituições humanas para que eles deem a justa retribuição ao criminoso pelo crime que ele cometeu. E aí, excetuada a legítima defesa, você não pode ter castigo privado e vingança privada nesses casos, porque a essas entidades humanas Deus deu autoridade para castigar os malfeitores, mas também deu autoridade para fazer o bem. E perceba, meus irmãos, como é incrível isso que nós estamos falando. Essa sujeição, ela tem limite. É óbvio que nenhuma autoridade constituída, ainda constituída por Deus, e que emane uma ordem que fira os princípios bíblicos, nós não somos obrigados a aceitar essa ordem. Suponhamos que a partir de agora seja proibido pregar o Evangelho. Eu acabei de dizer que nós temos todos esses adjetivos. Está cortando para alguém a minha imagem? Raquel está perguntando aqui. Essa imagem está cortando. Se tiver, falem aí para a gente poder acompanhar, meus irmãos. Então, nós temos todos esses adjetivos para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, uma autoridade humana proibindo o Evangelho, ainda que em secreto, ainda que infringindo as normas legais, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E nós temos que parar de favoritismos. Por mais que a gente tenha favoritismo, nós não podemos divinizar, como eu já disse, autoridades humanas. Todas elas, para o bem ou para o mal, foram instituídas por Deus. É o que diz as Escrituras Sagradas. E eu penso que ai delas, ou ai daqueles que praticaram maus de corrupção, maus de desvio de verba pública. Por quê? Porque eles, como ministros de Deus, estão desobedecendo o legado que Deus nos outorgou. Por isso, nós devemos nos sujeitar às autoridades por causa do Senhor. O governo não é divino, porque não é um governo teocrático, não é pelo menos o nosso que nós estamos dizendo, mas está sob a direção de Deus, todo o governo. O crente é aquele cidadão que respeita as autoridades. Crente não pode ser subversivo. É claro, meus irmãos, que o que eu estou dizendo é o seguinte: um governo praticou um ato de corrupção, não posso falar dele porque ele é instituído por Deus, e aí eu não posso ter que ficar calado. Não é disso que eu estou dizendo. O crente, o papel do crente também é denunciar o mal, é denunciar a corrupção, não é? Não sei se os irmãos estão me compreendendo, mas o que eu estou dizendo é, como um cidadão, as regras de cidadania aqui do Império Romano estava sendo bem clara, não é? Bem clara para o povo cristão daquela época, e está sendo bem clara para as nossas vidas hoje. Se o governo é um governo ímpio, eu vou me sujeitar até o ponto que eu posso. Mas eu tenho que declarar, eu tenho que denunciar quando os atos são de corrupção. É claro que parece-me que não se comporta um crente ter uma postura de sair numa rua e gritar e desbravar. Parece-me que não é muito o perfil de um cristão, quebrar coisas, protestar nesse sentido. Parece-me que não é o perfil do cristão, mas ele vai sim denunciar as práticas errôneas, as práticas de corrupção, mas ao mesmo tempo eles têm que acatar as decisões. Isso inclui todas as áreas, meus irmãos, até mesmo as áreas mais delicadas, aquelas que a gente está tratando de pagar impostos e tudo mais. Lembra o que Jesus disse quando recebeu a moeda romana? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que entender que
toda autoridade está submetida a Deus. E dentro das limitações bíblicas, nós temos que, como diz o irmão Jailton aqui, acatar as determinações. E quando esses governantes, por algum motivo, forem corruptos, ou não praticar essas duplas funções, praticar o bem e punir os malfeitores, nós temos condições, sim, de questionar e até mesmo denunciar de uma forma cristã, não é? Eu tenho visto muitos cristãos ultimamente odiosos, enraivecidos. Eu acho que não é esse o caminho. Eu não só acho, como eu vejo pela Bíblia, que não é esse o caminho, porque é assim que nós estamos tratando. Porque se você faz assim, se você pratica o bem, você emudece, deixa mudo, deixa calado aqueles que são ignorantes, aqueles que são insensatos, não é? E você que é livre, aqui a gente está falando de uma época que havia escravidão, e os próximos versículos vai falar sobre a escravidão no Império Romano, né? E nós que somos livres, aqui está falando da liberdade daqueles que não eram escravos. Não usem essa liberdade como pretexto de malícia, mas vivam como servos de Deus. Meus irmãos, o irmão Emanuel está falando uma coisa aqui. Nós podemos falar mal deles, mas com propriedades. Eu vejo crentes xingando políticos. Eu vejo crente falando até palavras torpes, palavrões mesmos com políticos. E eu sei que às vezes tem políticos da nossa nação que praticaram atos de muita maldade, crueldade, de corrupção. Mas eu não penso que é um comportamento cristão, meu irmão. Falar palavras torpes. A palavra de denúncia que eu estou dizendo aqui é quando você não concorda com o desvio de verbas públicas, é quando você não concorda e você se preocupa com a utilização correta e honesta do dinheiro público. Então, o que a gente está tratando aqui é para o crente ter a sua vida cristã preservada e fazer essa denúncia. Não como muitos cristãos estão saindo aí em carreata, em passeata, gritando, esbravejando. Tem crente que está se envolvendo em tapas e brigas corpóreas, em lesões corporais com outras pessoas por não defenderem a mesma ideia política, o posicionamento político. Isso daí eu rechaço claramente, até porque o verso final vai nos dizer isso, tratai todos, verso 17 eu estou, irmão. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Ninguém vai temer o rei, a gente vai temer a Deus. Veja que há uma progressividade nessa fala. Tratar todos com honra. E aí eu respondo com muita clareza ao nosso irmão Emanuel. Tem crente se digladiando no meio da rua, na internet, por questões políticas. Você está honrando a pessoa que pensa diferente de você com essa atitude? Aí fica a pergunta, né? Mas ainda é mais enfático o texto. A gente está falando de submissão às autoridades, sujeição às autoridades. O texto ainda não fala, amai os irmãos. O amor fraternal, já pregado por Pedro em vários momentos aqui da carta, certo? Temei a Deus, um temor reverencial a Deus. Deus é quem deve ser temido porque Ele está acima de todo governante. Mas, por fim, honrai o rei. Sim, irmão Jailton. Inclusive, eu e o irmão Jailton, a gente sempre tem esses debates. E eu acho que ele vai poder testemunhar disso. Em alguns momentos até discordamos politicamente em alguns pontos, em algumas expressões pontuais, mas em nenhum momento isso impediu a nossa comunhão. Então, a gente está provando com essa nossa fala em que a gente consegue ter esse debate honrando aos irmãos, amando os irmãos, não é? Mas, ao mesmo tempo, temendo a Deus e honrando os governantes. Então, eu acho que é este o caminho. Deixa os extremos para quem não é cristão, para os descrentes. Deixem eles brigarem, deixem eles se estapearem, deixem eles falarem palavras torpes, porque a gente está relativizando até isso. A nossa maneira de viver, meus irmãos, é em todo o procedimento, em todas as sujeições. Aqui estamos falando das sujeições às autoridades e como vem a calhar esse tema agora, né? Como vem a calhar esse tema. E que nós precisamos
honrar os governantes, não só o que está no poder agora, mas todos os outros, denunciar aqueles que foram e que são corruptos, ou ainda os que serão corruptos, se houver. Eu espero que Deus nos guarde de ainda mais corrupção, que a nossa nação é já acostumada, mas eu espero em Deus que a igreja seja essa voz de denúncia, mas não essa que nós estamos vivendo nesse tempo. Uma voz de denúncia desajustada, uma voz de denúncia usando palavras torpes, uma voz de denúncia escandalosa, não. Uma voz de denúncia coerente e que defende a prática dos princípios da palavra de Deus. É essa a explicação ou a contextualização desses princípios aqui. Vamos finalizar, já que os irmãos estão bem atentos, eu não estou perdendo ninguém, a gente está entre 30 e 27 irmãos por aí. Vamos terminar o capítulo 2 e a gente encerra nosso estudo de hoje com o capítulo 2 todo visto. Todo mundo concorda? Digam um amém. Está todo mundo acordado e feliz? Vamos ver se vocês estão comigo ainda, não me abandonaram. Vê se tem alguém dormindo aí, irmão. Verso 18 em diante vai nos dizer: servos, sede submissos como todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for por bom e cordato, mas também ao perverso. Vou parar aqui e a gente vai falando todos os outros a seguir, para a gente finalizar o capítulo 2. Então, amém. Os irmãos estão acordadinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja, meus irmãos, aqui nós estamos... Deixa eu contextualizar você no contexto que nós estamos. Aqui, nosso testemunho é de submissão em relação ao trabalho e à injustiça. Nós estamos falando no contexto em que havia escravidão, certo? Então, quando o verso 18 já inaugura falando servos, a interpretação desse texto, ou desse núcleo dessa palavra servos, é aquele escravo que convivia na casa do seu senhor, certo? Então, entenda o momento que está sendo escrita a carta. Haviam escravos lá no Império Romano, mais de 1 milhão de pessoas eram escravizadas. Haviam mais pessoas escravizadas do que livres, não é? E só conseguia cidadania romana os livres. Os escravos não eram considerados cidadãos. Então, só para contextualizar. A esses escravos que eram convertidos e que estavam se convertendo a Cristo naquela época, foi dado uma orientação: sejam submissos em temor ao vosso Senhor, mas não somente se o seu Senhor for bom e cordato, ou seja, se ele for bom, se ele for gentil, mas se ele for perverso, você também deve ser submisso a ele. Às vezes, trazendo para as nossas relações de trabalho hoje em dia, não é escravidão, mas trazendo para as nossas relações de trabalho agora, a submissão ao nosso patrão, ainda que ele seja um mau patrão, ela deve existir, porque é ele que paga o nosso salário, é ele quem sustenta muitas vezes a nossa casa com o nosso emprego. Então haverá de ter submissão em relação a isso. E aqui Pedro está contextualizando para aquela época, para os escravos que trabalhavam nas casas, os escravos de mais confiança da família. E aí o verso 19, acompanha comigo. O verso 19, alguém mais está com a internet travando, que a missionária Gilza está aqui falando que a dela está travando. Alguém mais está com a internet travando, meus irmãos? Falem aqui para a gente saber. O verso 19 vai nos dizer: porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então, nessa relação de trabalho, mesmo os injustiçados, que se sentiam injustiçados, eles deveriam entender isso como um motivo de dar bom testemunho. Não era não está travando, né? Não está travando do pessoal. Então, eu acho que deve ser a internet da nossa irmã Gilza. Mas veja só, mesmo injustiçados, a orientação de Pedro para aqueles escravos, a orientação de Pedro, irmã Roberto vai trazendo que está tudo normal também com a dela. A orientação de Pedro para os escravos era: mesmo injustiçados, vocês devem manter o bom testemunho. Hoje em dia, nós temos outra realidade, outro contexto. O injustiçado numa relação de trabalho pode buscar a justiça do trabalho, ou seja, não vejo como um crente pode se comportar no trabalho. Vocês já sabem isso, né?
Meu empregador é perverso, é mau, ele me humilha e eu fico fazendo de tudo para ele me demitir. Eu falto no trabalho, eu conto mentira, eu fico dormindo lá no almoxarifado, eu chego atrasado todos os dias só para ele me demitir. Essa conduta não é cristã. Não é cristã. Então, por isso mesmo que nós estamos tratando desses relacionamentos na relação trabalho. Deixa eu pontuar aqui uma observação do nosso irmão Emanuel. Ele está dizendo assim: por que Sadraque, Mesaque e Abednego, lá no livro de Daniel, que é descrito, esses jovens que foram levados ao cativeiro da Babilônia, por que eles não se dobraram ao decreto do rei? Porque foi exatamente o que eu disse. Há limitações a esses decretos e essa submissão. Eu tenho que cortar isso aqui para que os irmãos possam entender bem. O que Sadraque, Mesaque e Abednego a eles foi proposto foi para eles adorarem a outro Deus. E eles se negaram a adorar e a se curvar perante a imagem de outros deuses. E eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. A mesma coisa foi o exemplo que eu disse. Se mandarem a gente parar de evangelizar, se houver uma lei mandando a gente fechar as igrejas e proibindo o evangelho no Brasil, a gente vai ficar que nem a igreja perseguida em outros países, sendo presos, ou seja, sendo levados para a fornalha de fogo ardente. Muitos países, há pessoas que não podem pregar e são levados condenados apenas de morte, somente porque pregaram, somente porque tiveram mantido uma Bíblia dentro de casa. Seremos nós nesse contexto. Nós não vamos obedecer a ordem ou decreto de um rei ou de um governante qualquer, se ele infringir as palavras ou os decretos de Deus que são superiores aos decretos dele. Então seria basicamente isso aí. Voltando aqui, porque eu tinha que fazer essa ressalva para os irmãos não ficarem com dúvida. Voltando aqui para o texto, nós vemos aqui os escravos, e aí eu volto no exemplo. Eu não vejo uma postura cristã e um testemunho cristão, o irmão que faz de tudo para ser demitido, o irmão que falta ao trabalho, o irmão que dorme na hora do expediente, o irmão que falta e diz que estava com dor de cabeça, sem estar com dor de cabeça, só para ser demitido. Então, nessas relações, hoje em dia, quando tem injustiça, você pode buscar a justiça do trabalho, não tem problema nenhum para o cristão isso. Mas naquela época, veja, tamanha era a questão da submissão e da vida exemplar, do testemunho da vida cristã, que eles tinham que dar, que a orientação de Pedro era para eles suportarem mesmo até a injustiça. Pois que glória há se pecando, no verso 20, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então, meus queridos irmãos, se nesse contexto de relação de trabalho, você, mesmo na adversidade, mesmo na injustiça, praticar o bem e mesmo assim for afligido e suportar a aflição, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porquanto para isto mesmo, agora veja, eu quero que você, a gente está terminando já. Se você está dormindo, desperta aí, porque os versos 21, 22, 23 e 24 têm verdades preciosas do exemplo de Cristo para as nossas vidas. Vê só, ele fala com os escravos que devem suportar injustiças, que devem suportar o patrão, o senhor mau e perverso, não é? Que devem, no momento de serem esbofeteados, injustiçados, devem suportar, porque isso agrada a Deus. Mas eu queria que você, a partir do verso 21, prestasse bem, é precioso demais. Eu fico maravilhado com essa palavra e com as verdades que nós encontramos nessa palavra. Porquanto, verso 21, leia comigo na sua casa. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Primeiro ponto, Pedro fala do sacrifício vicário de Cristo. Jesus, ele morreu e ele sofreu em nosso lugar. Ele nos substituiu no nosso sofrimento.
Ele nos substituiu nas nossas dores e nas nossas chagas. Ele se fez morte em nosso lugar. A expiação ilimitada, o sacrifício substitutivo foi feito na pessoa de Cristo Jesus. Ele não morreu para que você fizesse boas obras e fosse salvo. Ele morreu para dar a completa salvação para a sua vida. Essa morte e esse sacrifício substitutivo, vicário, foi o que te habilita a ter um exemplo para seguir os seus passos. Olha, é como se Pedro estivesse dizendo assim, olha, como Jesus fez, como Jesus sofreu por nós, como Jesus sofreu e sofreu para salvar a humanidade perdida, você também deve seguir esses passos. Os passos do sofrimento de Cristo. Lembra que a carta está tratando de sofrimento, de esperança em meio ao sofrimento? Então é basicamente isso. Pedro está dizendo, olha, se Cristo sofreu, siga o exemplo dele. O apóstolo Paulo, ainda mais aprofundando o conteúdo, diz que morremos com Cristo e com ele nós ressuscitamos. Que palavra gloriosa. Mas presta atenção. O qual, verso 22, meus irmãos, acompanha comigo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou-se em sua boca. Pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Que palavra gloriosa! Quando Cristo, olha, ele está conclamando para a gente seguir os exemplos de Cristo. Quando Cristo foi ultrajado, ou seja, quando Cristo foi humilhado, ele não humilhou como reação. Quando Cristo foi maltratado, ele não revidou com ameaças. Quando Cristo sofreu, ele não reagiu com o mal, com o sofrimento. Vocês estão conseguindo me... Todo mundo está comigo aí ainda? Me digam aí se vocês estão comigo. Não consigo ver se vocês estão... Se a gente está online ainda. Vejam aí para mim. Sim, estão sim. Eu só estou com problema então no computador. Mas vamos lá. Então, quando Cristo se coloca como exemplo, Cristo se coloca como exemplo daqueles que não reagem ao mal com o mal. E é o que Pedro está orientando. Olha, quando ele foi ultrajado, quando ele foi humilhado, ele não reagiu com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fez ameaças. Ele não fez ameaças. Então, meus irmãos, continuando aqui no verso 24, mas ele entregou-se àquele que julga retamente, não é? Então, um crente que é inflado, um crente que retribui o mal com o mal, ele está distante do que é do exemplo de Cristo. O verso 24 vai dizer, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Que palavra gloriosa, que palavra especial. Por suas chagas nós fomos sarados. Ele se deu, ele colocou o seu corpo em madeiro naquela cruz para nos salvar. Nós fomos sarados dos nossos males, das nossas doenças. Nós que agora estamos mortos para os pecados. Nós, propriedade exclusiva de Deus. Por que propriedade? Porque fomos comprados por um preço. E foi um preço de sangue. Um preço único. Um preço suficiente. Um preço para nos comprar uma vez para todo sempre. É isso que o texto está querendo dizer. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém,
vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, Jesus, o bom pastor, meus irmãos. Meus amados irmãos, que palavra tremenda e gloriosa. Seguir, sim, irmão Emanuel, ele foi em silêncio para o matadouro, porque havia um preço a ser pago, e esse preço era pelas nossas vidas. E aí, seguir os exemplos, falando o que a irmã Rejane disse há pouco, então não é fácil a vida cristã, não é. É uma vida de seguir os passos de Cristo. Como é difícil, mas como é bom entender que nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, terminamos, foi longo, porque eu acho que eu falo muito, né? Mas nós terminamos o capítulo 2 inteiro do livro da carta de 1 Pedro. E eu glorifico muito a Deus pela vida dos irmãos. Eu queria orar com vocês, eu queria que você, na sua casa, onde você está me vendo aí, de tanto gesticular, já todo arrepiado, né? Que você possa, junto comigo, estar em oração nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por mais um estudo da sua palavra. Nós que sempre queremos 1 hora de estudo, né? Começando 7h30, então 7h30 para 8h30, 1 hora, 2 horas de estudo praticamente, né? Já são 9h30, então passamos direto 2 horas. Eu estou bem cansado, porque quem fala fica cansado, né? Mas eu creio em Deus que vocês puderam ser abençoados por esse culto de doutrina, esse estudo, na verdade, nessa noite. Eu quero que você curva a sua cabeça e ore comigo para a gente finalizar esse estudo nessa noite, em nome de Jesus. E terça-feira eu vou alinhar com o pastor, ouvir ele aqui dizendo que eu poderia continuar o estudo. Ou eu ou ele continuando o estudo. Eu quero que você esteja aqui conosco para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, curva a sua cabeça comigo e vamos orar. Deus amado, Deus bom e Deus eterno, nós queremos te glorificar por essas palavras e essas verdades tão profundas da tua Escritura. Nós te louvamos porque nós entendemos um pouco mais do plano de Deus para as nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos porque sabemos que tu és um Deus que conhece o nosso coração, sonda o nosso interior. Nós te louvamos porque tu és o nosso Deus e nós somos propriedade exclusiva tua. Só tu é Deus, Deus amado. E por isso que nós te louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite. Nessa hora, nós queremos te apresentar a todos os irmãos que por algum motivo estão com alguma angústia, com alguma preocupação, estão preocupados com seus trabalhos, estão preocupados com a volta, Deus amado, das atividades. Eu também peço, Deus amado, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas enfermeiras, pelas pessoas que atuam na área da saúde, dá graça a esse povo. Eu oro agora pelos nossos governantes, Deus amados, por todos eles, do âmbito municipal, estadual e federal, que tu possa, Deus amado, vir dando graça, vir dando sabedoria para que eles possam cumprir a tua vontade de fazer o bem e de punir o malfeitor. Que tu possa continuar abençoando a nossa igreja, abençoe o nosso pastor, o pastor Maurício, juntamente com a sua família, abençoe cada obreiro da casa do Senhor, abençoe as nossas vidas, para que nós possamos, com graça de Deus, continuar dando esse alimento genuíno aos teus filhos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem com Deus e certamente nós nos encontramos esses dias aqui para que a gente possa ser abençoado e também abençoado. Como sempre dizemos, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a igreja do Senhor. Fique com Deus e que Deus continue derramando bênçãos sem medidas e nos guardando nesse dia mau. Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida.